Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer um exemplo de integral indefinida, no qual eu vou usar o método da substituição trigonométrica para encontrar a primitiva. No entanto, antes de usar a substituição trigonométrica, é necessário completar o quadrado aqui no denominador. Como é que faz para completar o quadrado? Eu coloquei aqui do ladinho uma expressão genérica de um quadrado perfeito com o sinal de menos, que é o nosso caso aqui. Nós temos menos 2x mais 4. Então, nesse caso, o meu a ao quadrado é o x ao quadrado, o menos 2ab é o menos 2x, que a gente já tem lá, vezes 1. Então, nesse caso, o meu b vai ser, o b ao quadrado vai ser 1 ao quadrado, que é 1. Então, por isso que nessa expressão aqui, eu separei o 4 em 1 mais 3, porque o 1, juntando o x quadrado menos 2x mais 1, fica o quadrado perfeito a, que é o x, menos o b, que é o 1 ao quadrado, e mais o 3 que sobrou. Então, a integral de 1 sobre x quadrado menos 2x mais 4 fica igual a 1 sobre x menos 1 ao quadrado, que foi completando a primeira parte, e mais o 3 que sobrou. Quando eu estiver nessa forma aqui, aí sim eu vou montar o triângulo retângulo e usar a substituição trigonométrica para resolver essa integral. Nesse caso, como eu tenho a soma aqui, é um termo ao quadrado mais outro termo, esse termo vai para o cateto, a raiz desse outro termo fica no outro cateto, e na hipotenusa vai a expressão inteira aqui do denominador com raiz. Lembrando que tem que funcionar o teorema de Pitágoras. É fácil verificar isso, basta elevar ao quadrado esse cateto mais a medida ao quadrado desse cateto, isso tem que dar igual ao quadrado da hipotenusa. Aí a gente escreve as três relações trigonométricas relativas a esse ângulo θ que eu marquei aqui. O seno desse ângulo é x menos 1, que é a medida do cateto oposto, sobre a hipotenusa. O cosseno é a medida do cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é a medida do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Dessas três relações, aqui a gente pode perceber que a mais simples é a que envolve a tangente, e por isso a gente isola o x menos 1 é a mesma coisa que raiz quadrada de 3 vezes tangente de θ. Colocando o x em evidência, isolando o x aqui, esse menos 1 está aqui à direita. Eu preciso ainda calcular o dx. Então, a derivada de raiz de 3 tangente de θ é raiz de 3 secante ao quadrado de θ. A derivada de 1 é zero. Por isso que ficou dx igual a raiz quadrada de 3 secante ao quadrado de θ dθ. Quando eu já tenho o x e o dx, a gente pode substituir na integral. Para facilitar, uma outra coisa que eu posso fazer é, observando que o cosseno de θ é essa expressão aqui, que é o que a gente escreveu lá na página anterior, se eu elevar ambos os lados ao quadrado, eu fico com cosseno ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado, 3. E aqui embaixo também cancela a raiz e fica x menos 1 ao quadrado mais 3. Daqui eu posso escrever isso aqui, isso é a mesma coisa que cosseno ao quadrado sobre 3, igual a 1 sobre x menos 1 ao quadrado mais 3. Por que eu isolei essa parte aqui? Porque isso é exatamente o que está dentro da integral. Uma outra alternativa sempre é colocar no lugar dessa expressão x menos 1 aqui, aquela que a gente encontrou na linha anterior, raiz de 3 tangente de θ. Se você optar por fazer essa substituição, aqui embaixo ainda vai ter que usar uma identidade trigonométrica para depois fazer a simplificação. Da maneira como a gente fez aqui, eu vou trocar toda essa fração por cosseno ao quadrado de θ sobre 3. O dx é essa expressão aqui, que é o que a gente encontrou na linha na folha anterior. Bom, substituído o dx e a expressão que estava dentro da integral, e lembrando que essa constante raiz de 3 e essa 3 que está aqui embaixo no denominador saem da integral, secante ao quadrado de θ é a mesma coisa que 1 sobre cosseno ao quadrado, eu posso cancelar os cossenos. Aí eu fico com raiz de 3 sobre 3, 1 dθ, igual a raiz de 3 sobre 3, integral de 1
θ mais constante. Quem era o θ? Esse θ que tá aqui, a gente recupera lá do triângulo anterior. A expressão que a gente usou para encontrar o x foi tangente de θ igual a x menos 1 sobre raiz de 3. Então, daqui eu tiro que esse θ vai ser arco tangente dessa expressão aqui, que é exatamente o que está escrito aqui. Arco tangente de x menos 1 sobre raiz de 3 mais constante. E aí, isso conclui a integral.